chegamos até aqui. Amém? Gostaria de que os irmãos colocassem de pé, nós lermos a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude esta noite, ó Deus, a falarmos da tua palavra na unção do teu Espírito, ó Deus. E também, ó Pai, que ao ouvirmos possamos estar igualmente, ó Deus, ungidos com o teu Espírito Santo, ó Pai, para que isso possa penetrar no mais profundo da nossa alma, ó Deus, dando vida, Senhor, posicionando, ó Deus, colocando-nos, ó Deus, de uma maneira em que o Senhor possa, ó Pai, cumprir o seu plano, ao qual teve na sua mente desde antes da fundação do mundo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu peguei esta mensagem do profeta aqui. Eu gostaria de tomar o mesmo título que ele tomou aqui. Por que é tão difícil viver uma vida cristã? Por que é tão difícil viver uma vida cristã? Não sei se os irmãos já leram essa mensagem. Ganhei ela alguns anos atrás. E poucos irmãos têm ela, né? Porque é tão difícil viver uma vida cristã. E eu gostaria, com a graça de Deus, de falar algumas coisas para os irmãos esta noite. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso, um culto abençoado, em que Deus falou aos nossos corações. Amém? Eu fui abençoado e até algumas coisas eu gostaria de continuar falando. De ontem, o pastor Lindomar esteve pregando para nós. Agora, irmãos, o profeta ele toma esse título: por que é tão difícil viver uma vida cristã? E talvez nós temos algumas passagens bíblicas que eu gostaria de ler com os irmãos. Os irmãos que estão, vindo agora congregar conosco. Então, às vezes, para que os irmãos possam acompanhar a mensagem, às vezes a gente tem que pegar algumas escrituras, voltar a algumas coisas, para que todos possam compreender o que Deus quer dizer. Amém? Então, irmãos, nós vamos ver aqui, como nós já temos ouvido bastante, o nosso profeta nos ensina que a nossa alma
ela veio predestinada da eternidade. Amém? Então os irmãos já estão bastante aprofundados sobre isso. Só que nós ouvimos ontem, o pastor Lindomar, ele pregou sobre o livre-arbítrio ontem. Mas quando nós olhamos para uma alma que ela já veio da eternidade, escolhida por Deus, então às vezes não faz muito sentido nós falarmos em livre-arbítrio. Amém? Então hoje, irmãos, nós vamos ver, eu gostaria de dar continuidade nessa linha aqui com os irmãos, se o Senhor me ajudar. Esse livre-arbítrio, ele diz respeito às coisas dessa terra. Amém? Então, um filho de Deus, Deus provê um caminho para ele, mas de uma maneira ou de outra, ele sempre terminará encontrando com Deus antes de ele sair dessa terra. Ainda que a sua vida passe por caminhos difíceis, de cicatrizes, de tantas coisas ruins, mas um dia ele chegará a um lugar, como Maria Madalena chegou e encontrou com Jesus ali, e ela pôde compreender que todo aquele trajeto da sua vida, de coisas ruins e decepções e tantas coisas desagradáveis, nada mais era do que um plano de Deus preparando ela para o dia que ela encontrasse a palavra, ela pudesse reconhecê-la. Amém? Então isso nós vemos na nossa vida. A vida de cada filho de Deus daria um livro gigantesco de todas as coisas que nós já passamos nessa terra. Tantas coisas que nós não gostaríamos de passar, mas de uma maneira ou de outra, todos os eleitos de Deus chegarão a esse lugar, porque eles já vieram a esse mundo eleitos por Deus. Nós vemos ali, o mundo religioso, eles têm muita dificuldade em crer na palavra de Deus, quando Deus vem e nos mostra isso. Porque Deus veio e disse assim: amei a Jacó e aborreci a Esaú desde o seu ventre. Então isso não é um homem, não é um pensamento do homem, isso é Deus quem disse que ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú antes mesmo deles nascerem. Agora, irmãos, se nós olharmos com a nossa mente, isso não faz sentido, mas como nós olhamos com a mente de Deus, faz todo sentido e é perfeito. Amém? Porque antes de Jacó e Esaú vir à existência, Deus já conhecia eles do primeiro dia de vida deles ao último dia de vida deles. Então nada que fosse acontecer na vida daqueles dois irmãos ali iria surpreender a Deus. Deus já viu, por exemplo, que Esaú iria desprezar a primogenitura. Deus já havia visto desde antes da fundação do mundo que Jacó iria amar a primogenitura. Então Deus, conhecendo todas as coisas, ele olhou lá na frente e viu Jacó amando aquilo que Deus tinha para eles. Então ele foi lá e tomou Jacó para si e escolheu ele. E por outro lado, Esaú também, ele viu que Esaú desprezaria a primogenitura, então ele aborreceu, não escolheu ele. Então, quando nós falamos em predestinação, irmãos, as pessoas elas têm um certo arrepio quando fala disso, por eles não. Mas isso, irmãos, isso está indicando o quê? Que eles não crêem na presciência de Deus. Não crê que Deus, ele veio da eternidade, não tem começo e não tem fim. Então ele sabe todas as coisas. E mesmo antes de nós vir à existência, Deus já sabia quem o escolheria e quem o rejeitaria. Então, ele, sendo presciente, ele tomou para si aqueles soldados que estariam ao seu lado. Amém? Amém. Agora,
quando nós olhamos para isso, irmãos, então nós viemos escolhidos por Deus. Agora, o livre-arbítrio para nós nas nossas vidas é concernente às coisas dessa terra. Então, por isso, irmãos, que o profeta pregou essa mensagem, que o profeta, ele olhava para as pessoas e ele buscava compreender por que aquelas coisas aconteciam na vida das pessoas. E ele foi orando a Deus e buscando, que ele gostaria de ver, de enxergar o porquê que aquelas coisas aconteciam, para ele poder ajudar os irmãos. Amém? E Deus deu essa mensagem. Nós não vamos poder ler ela toda, mas algumas coisinhas que Deus nos dirigir, nós leremos, para os irmãos ver, né? Porque, irmãos, muitas pessoas elas pensam que nós não temos nada a fazer nessa terra. Amém? Agora aqui, irmãos, é na onde que entra algo muito importante para nós, porque, irmãos, quando diz respeito à nossa vida eterna, realmente nada que nós fizermos nos dará a vida eterna. Amém? Porque Ele é quem fez por nós. Então tudo que diz respeito à vida eterna, a Bíblia diz ali, através do apóstolo Paulo, não é para quem quer e nem para quem corre, mas para quem Deus chama. Então não é para quem está correndo atrás, mas é para aquele que Deus escolheu. Amém? Então nós vemos ali Maria Madalena, ela nunca teve correndo atrás daquilo, porque ela vivia uma vida totalmente desordenada. Mas Deus a chamou, Deus a escolheu. Porque, irmãos, nós já falamos aqui, a vida daquela mulher era uma vida, era um mistério para o mundo, porque a vida de cada filho de Deus é um mistério para o mundo. Porque no exterior da sua vida não tinha nada de agradável, nada de bom, nada que pudéssemos dizer, olha, que coisa boa tem essa mulher. Ela não tinha nada. Ela tinha que ir pegar a sua água num horário que ninguém ia, porque todos se envergonhavam dela e não queriam estar com ela. Amém? Mas, irmãos, dentro daquele véu de carne tinha algo em que Deus, desde a eternidade, Deus já tinha predestinado aquilo para estar ali. Amém? Agora, quando nós olhamos para isso, irmãos, isso cai por terra todos os nossos conceitos, todas as nossas ideias e todos os nossos pensamentos. Agora o profeta, ele olhou e ele gostaria de entender por que na vida das pessoas havia tanto altos e baixos, né? Porque, irmãos, o crente que não entende que nós estamos numa batalha, ele está sempre fracassado, caído e cheio de problemas. Agora, nós vamos olhar aqui uma mensagem hoje, se Deus permitir. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos mais na vida prática nossa, né? Porque, irmãos, o profeta, ele olhou com um olhar de águia e ele via. Nós, os cristãos, às vezes, espiritualmente, nós estamos voando tão alto e naturalmente estamos rastejando como uma lagartixa. Você sabe por quê? Porque por não compreendermos que espiritualmente é Deus quem faz, mas naturalmente é nós quem fazemos. E se nós não compreendemos isso, irmãos, nós passamos toda a nossa vida como o profeta disse. Um dia você está lá em cima em regozijo, o outro dia você está lá na lona, nocauteado por Satanás. Agora Jesus, ele nos mostra para nós de uma maneira tão simples e tremenda, ali, quando ele foi no túmulo de Lázaro. Ele foi ali para ressuscitar a Lázaro, dar a vida para aquele homem que já havia morto há 4 dias. E ele chegou ali e ele disse para aquelas pessoas, tirai a pedra. Agora, irmãos, para um Deus que foi ali para ressuscitar um homem que
e já estava cheirando mal há 4 dias mortos, o que era uma pedra para ele tirar? Agora, o homem que ia dar a vida para aquele homem chamado Lázaro que estava morto, o que era a pedra para ele tirar? Nada. Mas ali ele nos deixa uma das mensagens mais importantes para a nossa vida terrena. Porque ali ele mostrou o que o homem pode fazer, ele tem que fazer. O que o homem não pode fazer, aí é com Deus. Amém? Então na nossa vida, irmão, tem tantas coisas que nós podemos fazer, mas nós não queremos fazer. Nós queremos deixar aquilo de lado. Agora Deus mostrou ali para nós, irmãos, Jesus, quando ele chegou ali, se eles não tirassem a pedra, o morto não ressuscitaria, não sairia da sepultura. Porque é desta maneira que tem que ser feito. Como nós ouvimos aqui, né? Irmãos, as pessoas elas querem estar bem com Deus. Agora, irmãos, nós ouvimos coisas tremendas ontem. É impossível um crente que ele fica na frente de uma televisão, ele ter gozo, ele ter alegria, ele ter prazer em louvar e adorar a Deus. Irmãos, aquilo é tão certo como nós estamos aqui. Amém. Porque quando você liga uma televisão, ali só tem coisas que alimentam a carne. Ali não tem alimento para o espírito. Então as pessoas elas ficam ali absorvendo, se alimentando daquilo. E ela quer ter vida, mas não tem. Ela não tem força para orar. Ela não tem força para vir à igreja. Não tem força para adorar. Não tem força para se levantar. Por quê? Porque ela está alimentando a sua carne. Então ela passa a ser uma pessoa carnal. O que é uma pessoa carnal? É uma pessoa onde a carne, nós estávamos ouvindo aqui antes de começar o culto, a experiência do profeta conta do índio. Qual vence índio? Aquele a qual o índio alimentar mais. Agora, às vezes, irmãos, isso parece ser uma coisa tão simples. Agora, Jesus, irmão, se você sentar na frente de uma televisão e começar a comer aquelas coisas podres, Deus nunca vai descer lá e catar você para a orelha e repreender você e falar, não assista isso. Ele nunca vai fazer isso. Você pode assistir até morrer na televisão. Você nunca vai ver Deus ir lá e proibir você. Porque aquilo é você que tem que fazer. Aquilo é uma posição que você tem que tomar. Se você não fizer aquilo, irmão, Ele nunca vai fazer por você. Agora, o que tem ali para mim? Nada. Não tem nada ali que eu preciso. Porque quando você liga uma televisão, está ali alimento para a destruição dos lares, destruição das famílias. Ali está mostrando o que o diabo está fazendo, né? Enchentes, tornados, desmoronamentos, acidentes, mortes, filho matando pai matando filho, todas aquelas coisas. Agora, tudo isso daí, irmãos, é o Éden satânico. Tudo isso daí é o que o diabo está fazendo. Agora, qual é o interesse do Filho de Deus? É saber o que Deus está fazendo. Esse é o nosso interesse. Nós queremos saber o que Deus está fazendo. Agora, você liga uma televisão, vê se eles estão mostrando o que Deus está fazendo. Não. Agora, Deus também tem um canal para nós. E é neste canal onde nós temos que estar sintonizados, porque ali é onde mostra para nós o que Deus está fazendo. Amém? Agora, irmãos, então, por que é tão difícil viver uma vida cristã? Porque existem duas partes. Uma nós fazemos, a outra Deus é quem faz. Agora, irmãos, olhe para a sua vida. Há momentos na sua vida em que você depara com situações que você olha e de todos os lados você fala, não há o que ser feito. Não tem como, não tem solução, não há como resolver. Agora, irmão, nesse momento é onde Deus entra em cena na nossa vida. É naqueles momentos que você olha, não há saída. Agora, quando não há saída, irmãos, esse canal de Deus aqui, ele diz, quando não há saída, eu estou aqui para dar a saída para você. Agora, Moisés estava ali caminhando, eles podiam caminhar, eles podiam andar. Agora, quando chegou ali no Mar Vermelho, eles se depararam num lugar onde não havia o que ser feito. Então ali,
Deus entrou em cena e abriu o Mar Vermelho para eles atravessarem. Agora, irmãos, por que é tão difícil viver uma vida cristã? Porque as pessoas, elas saem da sintonia que Deus deixou para nós. Agora, olha só, irmãos, se Moisés chegasse ali, em frente ao Mar Vermelho, se ele não estivesse fazendo aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer, Deus não podia entrar em cena na sua vida. Porque Deus só pode entrar em cena na nossa vida quando nós estamos sintonizados com o plano de Deus. Amém? Então Deus, Ele deixou responsabilidades para nós para ser feito. Agora, se eu não faço, então Ele também não pode fazer a sua parte. Amém? Então Deus mostrou para nós ali, naquele túmulo, aonde estava Lázaro morto: tirai a pedra e vocês verão o morto sair daí com vida. Amém? Então nós estamos caminhando na nossa vida. O profeta diz: por que é tão difícil viver uma vida cristã? Exatamente por causa disso daqui. Agora, irmãos, a nossa vida é uma vida de decisões. Às vezes nós pensamos que nós como a Bíblia diz ali, quando Deus trouxe a palavra ali para aqueles bebês, né? Para aqueles bebês na fé, o apóstolo Paulo ele diz assim: quando eu era menino, eu agia como menino, mas quando passei a ser adulto, então passei a agir como adulto. Agora, irmãos, olhem para nossas crianças, eles não têm responsabilidade nenhuma, né? Chega a hora de dormir, a cama tem que estar provida para eles dormir. Chega a hora de comer, a comida tem que estar ali. Então eles são crianças. Então como crianças, eles não têm responsabilidade, eles não têm dever de ir atrás de comida. Não, os adultos é quem são responsáveis para prover isso para eles. Agora Deus, Ele pega no natural e joga para nós no espiritual. Por que Deus teve que deixar um povo lá atrás, na era laodiceana? Porque eles não entenderam que eles tinham que crescer, que eles tinham que ser adultos. Agora, irmãos, olhem para o natural. Que sentido tem uma criança ser criança para sempre? Não tem sentido. Um dia ela tem que se tornar adulta e assumir o seu papel de adulto. Agora, espiritualmente é a mesma coisa. Então, Deus, Ele deixou aqueles bebês, aquelas crianças na fé espiritual, e Ele seguiu caminhando atrás de pessoas adultas, aonde Ele pudesse falar para eles como adultos. Porque, irmãos, essa mensagem é uma mensagem de vida e de poder. Mas só que, por exemplo, uma criança, você não pode falar para ela num nível que você fala com um adulto. Agora, para Deus pegar essa mensagem tão tremenda que Ele trouxe nesta última era, Ele teria que ter um povo adulto, responsável, posicionado, para que Ele pudesse falar. Agora, irmãos, nós estávamos trabalhando ali esses dias e tem uma senhora lá, nós falamos da mensagem para ela, e eu já tinha falado para ela uma outra vez, e o irmão Lucas foi falar novamente, né? E ela disse para o irmão Lucas: a igreja de vocês é aquela igreja que não pode cortar o cabelo. Eu não vou na igreja de vocês porque eu gosto de cortar o cabelo. Agora, irmãos, pode parecer uma coisa simples isso, mas não é. Por que existem milhões de igrejas se Jesus é um só? Ou melhor, milhares de igrejas se Jesus é um só. Porque, irmãos, as pessoas, elas não querem estar nas mãos de Deus como um vaso na mão do oleiro, para que Ele molde, para que Ele guie, para que Ele faça as coisas segundo o coração de Deus. Porque nós ouvimos, o que nós lemos aqui? Eu darei um coração novo, um espírito novo. Irmãos, quando Deus chama um crente, não é mais você tem que sair de cena. Aí é Ele em você. Ele vai mudar tudo, Ele vai transformar. Porque do contrário, irmãos, serão somente pessoas indo na igreja e continuando a mesma coisa. Verdade. Agora as pessoas, por exemplo, essa mulher, ela vai procurar uma igreja que não proíba ela de cortar o cabelo. Outras vai procurar uma igreja que não proíba ela de beber. Então os irmãos vê, nós falamos aqui sobre
Quando Eva e Adão, quando eles colocaram aquela folha de figueira, o profeta olha e diz: aquilo é uma religião. O que é uma folha de figueira? É para cobrir a sua vergonha. Ela quer se sentir em paz, mas ela não quer ter um compromisso com Deus. Ela quer ir a um lugar aonde aquele que está dirigindo a palavra fala coisas que o agrade, que a conforte, que a deixe em paz no seu erro, no seu pecado. Agora, irmãos, esta mensagem, ela buscaria um povo aonde eles poderiam sentar e ouvir e se alimentar de toda a palavra de Deus. Porque, irmãos, quando nós entramos, o que é esta mensagem? Esta mensagem, irmãos, por que ela não arrasta multidões? Porque esta mensagem, ela veio para um povo que está disposto a ser vaso na mão do oleiro. Eis-me aqui, Senhor, molde-me como o Senhor quiser, leve-me para onde ir, para onde o Senhor quer que eu vá. Então, irmãos, nós estamos aqui na casa de Deus, nós não estamos aqui para que Deus fale o que nós queremos ouvir. Porque, irmãos, o adulto, espiritualmente falando, ele se coloca na presença de Deus para que Deus fale aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. Irmãos, o que nós queremos ouvir é morte. Agora, o que nós precisamos ouvir é vida. E Deus tem nos chamado para isso, para dar aquilo que nós precisamos ouvir. Agora, irmãos, quando nós olhamos para as nossas vidas, né? Muitas pessoas, é comum você conversa com as pessoas e ela diz: eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Agora, os irmãos veem que hoje Satanás, nesse Éden satânico, ele tem pervertido tudo aquilo que Deus deixou de bom para nós no mundo hoje. Os lares estão destruídos. Agora, irmãos, há um conforto para nós. Por quê? Não há nada para Deus. Nós recebemos essa mensagem ontem. Depois a irmã Marli pega uma no final do culto, que eu deixei para a irmã aqui. O título dela é: há alguma coisa muito difícil para o Senhor? O título da mensagem está fazendo uma pergunta para nós. Há alguma coisa muito difícil para o Senhor? Você acha que o seu problema é difícil para Deus, meu irmão? Então você não conhece a Deus? Se você acha que o seu problema é difícil para Deus, então você não conhece a Deus. Porque, irmãos, não há nada impossível e difícil para Deus. Basta simplesmente que você se posicione com a vontade de Deus. Tire a pedra, irmão. Tire a pedra para você ver se o morto não ressuscita. Agora, por um lado, é tão difícil viver uma vida cristã. E o profeta, ele mostra que pelo outro, é tão fácil viver uma vida cristã. Basta simplesmente que você compreenda como que funciona a engrenagem de Deus. Então, você pega um relógio ali que está marcando a hora, é tão bonito aquilo. E você olha, ele roda bonitinho, marcando as horas. Agora, se você pegar aquele relógio, irmão, e mudar uma pequenina peça dentro daquela engrenagem, o ponteiro para e você não tem hora. Então você entende por que Deus, em tudo que existe, Deus mostrou o seu plano. Em tudo que existe, Deus mostrou o seu plano. Agora, irmãos, a nossa vida é a mesma coisa. Na nossa vida é a mesma coisa. Se você quebra a sua mão, ou você quebra o seu dedo, e ali coloca um gesso, todo o corpo está amarrado com aquele braço quebrado. Todo o corpo está do mesmo jeito. Então os irmãos veem que não precisa muita coisa. Uma pequena coisa já impede a coisa de funcionar. Se você quebra um braço, mas é só, quebrei a mão, é só a mão. Mas, irmão, a sua vida vai ser tão difícil com aquela mão quebrada. Eu já quebrei um dedo uma vez trabalhando, aí com as duas mãos você vai lá e faz, aí tudo que vai fazer com aquela mão não dava para fazer. Parece que ficou tudo difícil para mim. Agora, o que está mostrando isso, irmão, para nós? Espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente, irmãos, quando tudo está encaixado no lugar que Deus pré-ordenou para estar, irmãos, as coisas de Deus é para acontecer naturalmente. Naturalmente na nossa vida.
Não é para ter esforço, não é para ter nada. Por quê? Porque Deus, Ele prometeu as coisas para nós. Agora, irmãos, esse Deus que nós servimos, Ele tem provado para nós de todas as maneiras que é impossível Deus não cumprir a sua palavra. É impossível Deus não cumprir a sua palavra. Agora, às vezes nós olhamos para as coisas que Deus prometeu e você não vê aquilo acontecer. Agora, irmãos, por que não está acontecendo? Olha para o relógio, tira uma simples pecinha ali, tudo para. Agora, quando nós colocamos as coisas no lugar, da maneira em que Deus viu desde antes da fundação do mundo, irmão, aí as coisas começam a ser diferentes para nós. Eu gostaria de ler algo para os irmãos aqui no livro de Jó, para os irmãos verem que coisa tremenda. No 34, o 14 e no 15, olha só para os irmãos verem aqui a posição do homem. Nós vemos no nosso mundo, né, tantas coisas erradas acontecendo. Por exemplo, esse negócio, às vezes as pessoas se assustam que eu falo isso daqui, mas eu falo sem medo, irmão. Não existe crise, nunca existiu crise. Crise é a maior mentira que o diabo já inventou. Isso mostra o quê? O poder que Satanás tem sobre o mundo, como ele manipula a humanidade. Porque, irmãos, se o diabo vai lá e lança a sua semente, o mundo está em crise, todo mundo cai no buraco. Irmão, se um mês depois ele vir falar, a crise acabou, pronto, acabou. Todo mundo começa a girar de novo e a coisa vai embora. O que é isso? Uma semente lançada por Satanás. Porque o mundo ele gira como? As pessoas consomem, a indústria produz e o comércio vende. E aí o diabo vem, lança a semente da crise, as pessoas param de consumir, a indústria para de produzir e o comércio para de vender, então tudo entra em colapso. É simplesmente isso. Então uma coisa simples de tudo. Agora, por que, irmãos, que o mundo ele está numa condição horrível como essa? Nós ouvimos aqui, daqui para frente, irmãos, o único socorro nosso está em Deus. Daqui para frente, irmãos, não há nada onde você possa se segurar nessa terra. Nós ouvimos aqui ontem que o homem já está planejando a buscar minério no espaço, porque a terra ela está condenada. A terra, eles tiraram tantas coisas de dentro da terra que ela está inteira oca. E para ela entrar em colapso e afundar tudo, basta um simples tremor aí, tudo pode ir por terra. Agora, irmãos, quando nós olhamos tudo isso que acontece no mundo, agora, como nós podemos olhar para o mundo e ter alguma esperança nisso? Agora, quando você olha para uma crise, isso que Satanás lança na mente das pessoas, você sabe por que existe isso? Uma pessoa, irmão, um ser humano, diante de Deus, todos nós somos iguais. Diante de Deus, não existe, a Bíblia diz que não existe servo, não existe livre, não existe judeu, não existe grego, não existe homem, não existe mulher, não existe nada. Diante de Deus são almas. Almas que Deus veio ao mundo para derramar o seu sangue para redimi-las. Agora o homem ele coloca um monte de barreira. Você vê uma pessoa, ela tem que sobreviver com salário mínimo. E ainda o seu patrão acha que é muito ainda pagar aquele salário mínimo para ela. Só que ele precisa de 200 mil por mês para ele viver. E o outro precisa, e para o outro, um salário mínimo é o bastante. Você pega aqueles homens lá no Congresso em Brasília, que legislam as nossas leis, para eles tem que ter 100 mil por mês para eles viverem, que eles estão reclamando. Aí eles vão lá, dá um salário mínimo para um ser humano igual a eles, e quer que aquele ser humano sobreviva. Então os irmãos veem que tudo isso aí, irmãos, é mentira de Satanás. Porque se Jesus governasse esse mundo, todos nós viveríamos bem. Amém. Todos nós viveríamos bem. Porque eu sempre gostei assim, um pouco de olhar sobre isso aí. Porque eu gostaria eu sempre quis entender um pouco dessa mentira de Satanás. Agora, quando você olha para o mundo, onde 90% que se produz está na mão de 10%.
e 10% que se produz está na mão de 90%. Agora, como você pode ter um mundo bom, onde 90% da riqueza, 10% usufrui, e 10%, 90% usufrui? Então é isso que nós vemos no mundo. Então nós vamos ver, irmãos, que a crise é uma mentira de Satanás. Agora o cristão que confia em Deus, a sua vida não é regida por esse mundo. Então esse mundo ele está em colapso, ele está caindo em pedaços, mas aqui estão os filhos de Deus vivendo o quê? Vivendo em toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, irmãos, o que há? Que segurança há maior em viver de toda a palavra que sai da boca de Deus? Porque nós ouvimos aqui, irmãos, ontem, chegará um momento em que o seu carro não te servirá, o seu dinheiro não te servirá. Às vezes você fala, eu tenho um emprego registrado, estou seguro. E se eu perder o emprego? Ah, mas eu fiz uma poupança ali, dá para mim tocar por algum tempo. Agora, irmãos, vai chegar um tempo que não vai ter essa segurança na vida nossa. Agora, eu vou esperar chegar aquele tempo? Não, irmãos. Um soldado, ele não vai ser preparado quando ele entra dentro da batalha. O soldado, ele começa a ser preparado antes dele ir para a batalha. Verdade. Agora, o que Deus tem fazendo? O que Deus tem feito por nós hoje? Ele está nos preparando para aquela batalha final. Amém. Agora você olha para a vida de Jó. Jó estava ali, Deus coloca ele estava reclamando e Deus olhou e ficou com dó dele, com pena. Pegou e colocou aquela moreira para fazer uma sombra para ele, e ele se sentiu orgulhoso, se vangloriou daquilo, né? E ficou ali. Aí Deus olhou, foi lá, mandou um besouro, cortou a raiz da moreira e a abóbora se murchou e acabou a sombra de Jó. Irmão, se a sua vida, se a sua segurança está no seu emprego, está nas coisas dessa terra, Deus vai fazer como aquele besouro, ele vai lá e vai cortar aquilo. Irmãos, ou nós desprendemos das coisas desse mundo, ou Deus vem e corta ali a raiz da moreira, para que o sol bate na nossa cabeça, para que nós acordamos. Verdade. Irmãos, não existe segurança nesse mundo. Hoje você está vivo, amanhã você está morto. O meu filho foi ontem no velório de um conhecido dele ali. Irmãos, esses dias o homem parecia um touro. Parecia que ele ia viver mais uns 50 anos. Agora está embaixo da sepultura. Que segurança há nesse mundo? Nenhuma. Por isso que a nossa segurança está em Deus. Agora, quando nós lemos aqui, irmãos, Jó 34, 14 e 15, ele diz assim, ó: se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fogo, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Irmão, se Deus tirar simplesmente o seu espírito sobre a terra e o seu fôlego de vida, todo homem voltaria para o pó da terra. Então você vê que o homem não é nada sem Deus. Agora, irmãos, o homem, ele se sente tão grande, ele se sente tão poderoso, por ele ter conquistado, por ele ter pisado no outro semelhante igual a ele, né? Ter arrancado a pele daquele outro igual a ele, construído um império. Ele se sente tão grande, tão poderoso. Agora, irmãos, ele não consegue ver que se Deus simplesmente tirar o seu espírito de vida, tirar o seu fôlego de vida, todo esse império de maldade, aonde ele pisou no seu semelhante para conseguir, fica tudo aí para os outros brigar, fica tudo para trás. Agora, o homem não consegue ver isso. Por que o homem não consegue ver isso, irmão? Ele não consegue ver isso porque ele chegou a um ponto na sua vida aonde a natureza carnal, ela tomou um domínio tão grande, irmãos, porque o índio diz: qual vence? A que o índio alimentar mais. Porque, irmãos, uma vai se sobrepor sobre a outra. Porque Jesus disse: não tem como servir a dois senhores. Não tem como dois sobreviver ao mesmo tempo. Ou um se sobressai, ou o outro se sobressai. Agora, irmãos, o que é uma pessoa carnal?
uma pessoa carnal é uma pessoa onde a sua natureza carnal, ela dominou a sua vida de uma tal maneira que ela não consegue enxergar nada na vida espiritual. A vida espiritual não tem domínio. Agora, por outro lado, irmãos, uma pessoa onde ele se alimentou tanto da palavra de Deus que a vida espiritual engoliu a vida natural, aí ele também não consegue enxergar nada das coisas carnais. Verdade. Às vezes você olha para uma pessoa e fala, essa pessoa é estranha. Ela não tem desejo das coisas dessa terra. Por quê? Porque uma coisa mais forte tomou o controle, o domínio dentro dela. Agora, irmãos, por que é tão difícil viver uma vida cristã? Porque, irmãos, a coisa mais difícil que tem nessa terra é tomar decisões. Irmãos, como é difícil tomar decisões. Agora Deus vem e coloca-nos numa posição aonde nós também temos que tomar decisões. Amém. Temos que fazer coisas que desagradam. Agora, vai desagradar quem? Vai desagradar você mesmo. As decisões que nós temos que tomar, irmãos, que agrada a Deus, ela desagrada a nós, irmãos inteiros. Por que é tão difícil viver uma vida cristã? Porque a nossa vida é uma vida de tomada de decisões, e essas tomadas de decisões, elas nos desagradam. Ela desagrada a nossa carne, a nossa natureza carnal. Agora, irmãos, quanto mais nós tomamos decisões, quanto mais nós nos posicionamos como adultos na fé diante de Deus, isso vai morrendo. Chegará um momento, irmãos, que você toma uma decisão que agrada a Deus e a nossa carne nem sente. Por quê? Ela não tem mais predominância, ela não tem mais domínio, ela nem existe mais. Então chegará um ponto na vida de cada um de nós que nós tomamos decisões que agradam a Deus, e ao invés daquilo ser um fardo pesado, aquilo é agradável. Amém. Aquilo é suave. Glória a Deus. Agora, irmãos, para nós chegarmos nesse lugar, nós temos que tomar decisões. É a mesma coisa, olha para a vida de uma criança. Às vezes a criança, desde pequeno, os adultos vão dando decisões, responsabilidades para ela também. Por que nós vemos hoje, irmãos, nesse mundo onde está tudo destruído? Porque o diabo roubou isso da família. Os pais não dão responsabilidade mais para os filhos. Então eles crescem, eles se tornam adultos por fora, mas por dentro eles continuam crianças. Eles não são responsáveis. Por quê? Não foi ensinado para eles serem responsáveis. Aí você pega esses pais, não! Jesus disse ali, pegue a vara e corrige seu filho. Aí você pega uma geração hoje, não, eu não concordo com isso. Irmão, na onde você quer chegar se você toma uma posição que você não concorda com a palavra de Deus? Quem que disse para corrigir com a varinha? Foi o irmão Aparecido? Foi o pastor Lindomar? Quem disse? Foi Deus, a palavra de Deus. Agora a palavra de Deus, ela vem para quê? Para ir contra os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ideias, aquilo que nós achamos. Agora, irmãos, espiritualmente falando, aquele que não pode contrariar as suas ideias são crianças. Por que Deus teve que sair de Laodiceia? Eram pessoas que não queriam que as suas ideias fossem contrariadas. Jesus desce ali e mostra para eles, filhos, esse espírito que tem dominado vocês durante as 7 eras da igreja, esses 3 espíritos de rã, esse espírito maligno, é Satanás, é o diabo, esse espírito da Trindade. Aí contrariou totalmente a ideia deles. Então, nós não podemos ouvir isso, irmãos. É crianças que não podem ouvir a palavra de Deus. Agora, quando você volta lá no princípio, aonde Deus estabeleceu a sua igreja, procure na palavra de Deus, procure na Bíblia, procure nos registros. Nos primeiros séculos da igreja cristã, nunca teve uma alma que desceu as águas e se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eram todos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus disse assim: tudo o que fizerem, faça no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora o diabo ele veio e roubou aquilo, ele injetou a sua doutrina e saiu com aquela doutrina. Agora, irmãos, quando Deus manda esse profeta, o anjo de Apocalipse 17, para restaurar a palavra que ficou perdida para trás, eram crianças,
Eles não podiam ser contrariados, não podiam ouvir a palavra de Deus. E Deus desceu ali e mostrou a palavra para eles. Mas eles não puderam ouvir, porque crianças, eles não quiseram ser tratados como adultos, não quiseram crescer. Agora Deus vem para nós, irmãos. Deus parou de falar com crianças, porque Ele deu Ele deu 2000 anos, 7 eras para esse povo crescer e chegar à maturidade. Agora Ele não dará mais tempo. Por que o tempo acabou? Às vezes a pessoa pensa, quando a Bíblia fala o tempo se foi, por que o tempo se foi? Mas nós não estamos aqui ainda. O tempo de falar com crianças espiritual, acabou-se o tempo. Deus foi embora e deixou eles para trás. Ou você é um adulto para ouvir a palavra de Deus, ou então você está caminhando para a grande tribulação. Verdade. Porque, irmãos, as pessoas na igreja, isso daí é criança espiritual, não quer ser contrariada. Agora, irmão, se você não corrige o seu filho, você vai ter um mongolóide lá na frente. Você vai ter um filho que depois você vai ter que carregar ele no colo até você morrer. Verdade. Você não quer ser contrariado? Não. Então vá, plante coisa lá na frente. Amém. Agora, irmãos, Deus está falando com pessoas aonde Ele possa suportar a palavra de Deus. Amém. E criança não pode suportar a palavra de Deus, uma criança espiritual. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus Ele está preparando um povo. E esse povo ele está sendo queimado no fogo do Espírito. Porque nós chegaremos a um momento, irmãos, aonde não haverá, mas ali nós chegaremos a um momento na nossa vida espiritual, como chegou Moisés ali, não tinha como voltar para trás. Voltar para trás era a morte. Ir para frente eles não podiam ir. Então eles só tinham uma saída: clamar pelo Deus eterno, sobrenatural. Irmãos, Deus tem nos colocado dessa maneira. Agora, você sabe o que nos deixa valente, corajoso? É que toda vez que nós chegamos a um lugar e você olha lá a saída, você dobra o seu joelho e Deus entra em cena. E aquela saída, ela entra em cena na nossa vida. Eu tenho comprovado isso. Vinha conversando com a irmã Marli no caminho ali, com a minha esposa. Quantas vezes, irmãos, você chega em um lugar e fala: Senhor, eu não sei o que fazer. Agora, irmãos, olha, se a gente pudesse ver o mundo espiritual, a coisa mais prazerosa para Deus é quando você chega num lugar, você dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu não sei o que fazer. E fala: puxa vida, esperei por esse momento, dá aqui o bastão que agora é comigo. Irmãos, aí ele toma a frente da batalha. Olha a vida de Moisés, que vida tremenda. Moisés estava ali, o exército de Faraó, eles seriam massacrados, mas quando Deus entra em cena, irmãos, não há o que o diabo possa fazer na sua vida. Verdade. Agora, irmão, como isso acontece, irmão? Você estando posicionado com Deus. Amém. Porque qual é o povo que vai ter o gozo de ser raptado nessa era final? É um povo que crê em toda a palavra de Deus. É um povo onde não há ideia, não há conjectura, não há pensamento, não há nada. Como nós ouvimos aqui ontem: leve o seu filho e sacrifique. Irmãos, ali estava o modelo do que Deus espera de nós. Leve o seu filho, Abraão, e sacrifique. Sim, Senhor. Agora, irmãos, como que Deus pode falar para você, se tudo que Ele fala você questiona? Como Ele pode falar para você, se tudo que Ele fala você questiona? Agora, irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente não concorda. Eu não concordo com isso. Mas o que importa que eu não concordo? Eu não tenho que concordar com nada. Eu tenho que ver no mim. Brilhou? Brilhou. Então, amém. Amém. Isso não me agrada. Mas está aqui urim e tumim. Como nós conversávamos ontem. O pastor, Deus colocou o pastor como cabeça da igreja. Eu conversava com o irmão Luca hoje. Irmão, a melhor coisa que Deus poderia dar para você, sabe o que é? Jogar toda a responsabilidade no pastor. Se ele fizer errado, você não vai pagar nada.
Você vai para sua casa dormir e ele que vai lá acertar as contas com Deus. Tem coisa melhor do que isso? Então por que você ficar preocupado? Se ele estiver fazendo certo, amém. Se ele estiver fazendo errado, Deus vai chamar ele num cantinho lá, vai puxar a orelha dele. Pode ficar tranquilo. Agora, nós vemos o quê? Quer ver? Deixa eu olhar algo para os irmãos aqui. Antes de nós continuarmos. Eu gostaria de ler o 4 para os irmãos verem o profeta fala aqui. Ó. Ele diz assim: eu penso que aparentemente seria para mim um tema de vital importância esta tarde. Porque é que há alguns que parecem estar no telhado o tempo todo. Agora olha só o que o profeta diz aqui. Há uma classe de pessoas que ela está no telhado o tempo todo. Você nunca vê aquele irmão para baixo. Ou entra ano e sai ano, você nunca vê aquele irmão para baixo, que está no telhado o tempo todo. Outros parecem ter suas altas e baixas o tempo todo. Tem outros que faz 40 anos que é crente, que está do mesmo jeito, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Um dia está valente, outro dia está prostrado. E outros praticamente parecem estar no vale. Agora, irmãos, esse aqui é misericórdia. E tem outros profetas que estão no vale o tempo todo. Irmão, você encontrar essa pessoa um dia, ela está feliz, agradecendo a Deus, é difícil você ver. Ele está sempre no vale. É sempre reclamando de dívida, reclamando de doença, reclamando da vida, e reclama disso, e reclama daquilo, irmão, sempre no vale. Sempre no vale. Existem pessoas assim. Você olha para ele e fala: Senhor, e o profeta ele começou a ficar indignado. Mas meu Deus, por que isso? Porque um homem de 30 anos que conhece a palavra ainda está no vale. Pegando as cartas e os relatórios dos encontros, às vezes me leva a orar para saber o que o Senhor teria para mim falar à igreja. Porque nas cartas, e às vezes é à noite, quando aparentemente não são do discernimento, você poderia descobrir aquela dificuldade. E então, alguns espíritos parecem estar regozijando, alguns tristes e alguns desapontados. E às vezes o Espírito Santo nos traz para tais temas como este que nós temos esta tarde. Então, o profeta disse: às vezes Deus pega a gente, toma um título como esse, por quê? Para Deus injetar uma palavra naqueles irmãos, para que eles levantem. Agora, irmãos, o profeta ele fala: quando você pega um canário, e você coloca ele na gaiola, e você enche ele de vitamina, para ele ficar com suas penas bonitas, com as suas asas fortes. Agora, irmãos, o profeta olha e fala: que benefício tem aquilo para aquele canário se ele está preso dentro de uma gaiola? Não vale para nada para ele. Se ele tivesse raquítico ou forte, não é na mesma, ele não pode voar. Está preso, para que vale aquilo? Agora o profeta, olha só, irmãos, um simples passarinho ali na gaiola, olha o plano tremendo ali dentro. Deus vem e traz uma palavra tão tremenda para a igreja, mas o que adianta aquela palavra que Deus trouxe, se ele não abre as portas da gaiola da escravidão e abre as suas asas e alça e voa? Agora, irmãos, o que é essa gaiola? Essa gaiola é nós mesmos, é essa carne, é a nossa natureza, é a nossa razão, é o nosso sentimento, é o nosso pensamento. Essa é a gaiola. Agora, que benefício tem a palavra de Deus se nós não saímos dessa gaiola de escravidão? Então a pessoa está no vale o tempo todo. Deus vem, joga a palavra, ela está dentro da gaiola e não consegue usufruir. Jesus te curou, minha irmã. Daqui 10 anos ela está lá doente, está pengando. Por quê? Não tem benefício nenhum na sua vida. Agora, essa noite, irmãos, você pode sair daqui
totalmente diferente do que você entrou. Ou você pode sair na mesma coisa, ou até pior. Verdade. Vocês sabiam disso? Vocês podem sair daqui muito melhor, igual ou até pior. Tudo vai depender de como vocês vão receber a palavra que Deus está trazendo aqui essa noite. Porque se você sair daqui e continuar com as suas ideias, com as suas opiniões, você vai continuar aquele homem no vale, ou aquele homem no alto e baixo vai continuar aquilo. Porque essa pessoa que está em cima no telhado o tempo todo é uma pessoa que ela entendeu que por ela nunca chega a lugar nenhum. Então, se ela entendeu isso, ela falou: Senhor, eu quero ir contigo. Agora, irmãos, o único que pode ficar por cima o tempo todo é Deus. Amém. Agora, como que existe irmãos que está por cima? Porque ele agarrou e fez como o Jacó fez. O anjo solta. Não, mas de maneira alguma. Daqui eu não largo. Eu não largo de forma alguma. Para onde você for, eu irei. Olha Eliseu, irmãos. Elias falava: volta, não. Vive o Senhor, que eu não te largo. Andava mais um pouco, Elias: para aqui, Eliseu. Tá bom. Não, vive o Senhor, que eu não te largo. Estava mandando ele largar: vive o Senhor, que eu não te largo. Por quê? Ele sabia que Elias tinha algo, que quando Elias fosse passar o manto, ele tinha que estar ali com Elias. Amém. Ele agarrou em Elias, irmão, porque ele sabia que ali estava a vida, ali estava a porção dobrada. Amém. Então, qual é a maneira de você viver no telhado o tempo todo? Saia dessa gaiola. Agora, irmãos, às vezes nós olhamos, né? Nós como pessoas, nós temos a mania de olhar e achar que a coisa está longe, sabe? O profeta, ele deu um trovão dos maiores que tem na mensagem para a vida nossa terrena. E poucas pessoas captou isso daí. Ele diz: qual é o meu maior inimigo? Eu mesmo. Irmão, se você não entender que o seu maior inimigo é você vai estar sempre no vale ou sempre em altos e baixos. Sua vida nunca vai chegar ao nível aonde Deus tem para você. Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos, essa gaiola que nos aprisiona, que faz com que a incredulidade impeça nós de crermos em toda a palavra de Deus. Amém. Aí o profeta, ele conta daquela águia. O profeta, ele conta daquela águia que estava presa na gaiola, e o profeta, ele diz assim, que foi a cena mais terrível que ele já tinha visto, que aquela águia voava e batia na jaula e caía toda ensanguentada. Porque, irmãos, o profeta disse: uma águia não tem como você aprisionar ela. Se você aprisionar uma águia, ela vai fazer aquilo lá mesmo, ela vai se jogar até ela se arrebentar toda. Por quê? Ela nasceu para voar. Amém. Irmãos, por que os profetas foram considerados águia? Porque eles nasceram para voar a uma altura onde o homem não consegue ir. Amém. Irmãos, Deus, através dos seus profetas, Deus mostrava coisas que era impossível não ser Deus. Olha para a vida de Elias. Molhe, encharca esse altar, aí enche de água, e vai descer fogo do céu e vai consumir isso daí. Irmãos, não tinha como não crer que era Deus. Mas por que eles não podiam crer? Porque eles não podiam voar à altura na onde os profetas estavam voando. Por quê? O profeta é comparado com uma águia, porque ele vai aonde o homem não vai, ele vê o que o homem não vê. Você vê que os profetas, eles profetizavam coisas que iam acontecer 200, 300, 700 anos para frente. Os profetas, eles estavam sempre à frente do tempo. Eles estavam sempre vendo coisas que ainda iam acontecer. Agora a Bíblia diz assim, que quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. Amém. Agora, irmãos, o que tem para um povo que recebe um profeta que Deus envia? Ele tem o galardão que o profeta teve. É a mesma coisa. Então, aqueles que creem nos profetas são águias também. Amém. Agora, irmãos, aquela águia, ela se batia, ela se debatia, e o profeta, ele disse: mas quando eu olhei para aquilo, aí eu pude ver uma cena muito mais terrível que aquela.
que são pessoas, seres humanos, aprisionados nas gaiolas do pecado. Irmão, quão triste é nós vermos o mundo hoje, o que o diabo tem feito com as pessoas. Aí Deus vem e pega você estava ali, né? Porque, irmãos, você sabe, tudo que o diabo quer que nós pensemos é que a nossa vida é por acaso, porque é uma mentira. Às vezes você estava ali, né, irmã Marli? Quando que a irmã imaginaria que essa mensagem chegaria até a irmã? Agora, Deus já sabia de tudo isso. Deus já viu. Quando a minha filha chegar no ponto certo, aí eu levo a palavra. Porque, irmão, se a coisa vem antes da hora, a gente não está preparado para aquilo. Mas Deus, Ele só entra em cena na nossa vida quando nós precisamos. Amém. Quando nós precisamos, aí Ele entra em cena na nossa vida. Aí, irmãos, por que nós passamos a ser um povo grato a Deus? Porque, irmãos, quando você olha para trás e você vê na onde você estava, depois você vai caminhando com Deus, e você vai vendo a sua vida. Porque sabe, irmãos, a maior riqueza que Deus dá para um filho seu não é as coisas terrenas. A maior riqueza está aqui dentro. A maior riqueza está aqui dentro, que ninguém pode ver. Porque Satanás, ele olhava para Jó e ficava incomodado. O que esse homem tem? Ele queria saber por quê. Irmão, Jó tinha algo que o diabo não conseguia ver, porque estava ali dentro de Jó. E ele foi lá e ele quis desafiar Deus, que ele podia tirar o gozo de Jó. Agora você vê que o diabo, ele só consegue ver as coisas naturais. Se eu arrancar tudo que ele tem na terra, eu consigo derrotar ele. Mas só que ele não contava o quê? Que a maior riqueza de Jó estava dentro dele. Por isso que Deus disse assim: pode tirar tudo que você quiser, mas lá dentro você não mexe, porque ali que está o segredo. Ali dentro que está o segredo, irmão. Então a maior riqueza que Deus dá para nós é aquilo que está aqui dentro. Porque às vezes o mundo olha para você, olhando o exterior, ele pode olhar para você e falar: isso daí não é nada, olhando por fora. Mas ali dentro está algo que o mundo não sabe. Ali dentro está algo, irmão, que dinheiro nenhum pode pagar. Ali dentro está algo, nós cantamos aquele corinho: o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Porque, irmãos, aquilo que nós temos ali dentro, aquela é a nossa maior riqueza. E o diabo, ele não sabe que tem isso aí. Porque você vê que o diabo, ele olha para Jó, ele falou: se eu tirar tudo que ele tem aqui na terra, eu acabo com ele. Irmãos, é da mesma maneira que ele olha para você. Por quê? Ele não sabe o que está aí dentro de você. Porque se ele soubesse, se o diabo soubesse quem que é os eleitos de Deus, ele ia lá e acabava com os eleitos. Pronto, acabou com o plano. Aí você vê, o diabo, ele foi lá, lutou e matou Jesus. Ele pensou que acabando com o terreno, acabava com tudo, mas não. Quando ele vai lá e mata Jesus, estava simplesmente dando sequência no plano de redenção de Deus. Quando o diabo vai lá naquele acidente e tira a vida do profeta, fala: agora eu acabo. Não, ele estava simplesmente dando sequência no plano de Deus. Por quê, irmãos? Tudo o que está acontecendo é espiritual. Não é as coisas dessa terra. Agora você quer ver? A maior riqueza que Deus dá para nós está aqui dentro de nós, que o mundo não sabe. Que você pega um homem aonde ele tem aviões, carro e todas essas coisas, e ele tem que ir lá e se entupir de remédio para ele dormir. Senão ele não consegue dormir, porque ele não tem paz. Se ele vai sair da sua casa, ele já sai com medo, carro blindado, seguranças e toda aquela coisa, em pânico, apavorado. Ele tem que construir um mundinho ali, fechado para ele, escondido, porque ele tem medo e não confia. Agora, irmão, que riqueza maior é você poder deitar na sua cama em paz e dormir e saber que Deus está cuidando de você. Amém.
Aí o diabo pode pôr no seu... Mas você pode morrer dormindo. Eu falei, e daí? Se eu morrer dormindo, há um corpo esperando do outro lado. Então os irmãos, irmão, quando Deus coloca isso dentro de nós, não há mais poder do diabo contra nós. Amém. Porque tudo que o diabo apresenta para você, você tem algo maior. Amém. A maior arma do diabo, sabe qual é? A morte. Quando ele apresenta a morte para você, fala, opa, esse é o meu passaporte. Então o diabo, ele olha e fala, com esse não tem como eu brigar. Não tem como eu lutar. Porque, irmãos, nós estamos numa batalha aonde o terrestre, o celeste tem se encontrado. E os dois têm que caminhar junto em sintonia. Por isso, irmãos, que nós como homens, nós como mulheres, nós temos responsabilidade, nós temos posições a fazer, a tomar decisões, nós temos coisas a ser feitas. Amém. Agora, aquele garotinho que assobiava ali no cemitério, e o profeta fala, ele passava assobiando, querendo mostrar que ele era corajoso, que ele não tinha medo, mas no fundo ele estava se enganando e tentando enganar os outros, que ele não estava com medo, mas no fundo ele estava apavorado, em pânico. Então os irmãos entendem o que é ser um religioso e o que é ser um crente cheio do Espírito Santo. Aí o profeta ele diz assim, nas eras da igreja, né, quando veio ali o Wesley, eles começaram a gritar e eles levantaram a sua doutrina. Gritem todos, gritem! Quem gritar é uma prova que o Espírito Santo está aí. E eles caminharam e depois eles descobriram que havia muitas outras pessoas também gritando e não tinha nada. Depois vieram os pentecostais. Falem em línguas todos, que aí está o batismo do Espírito Santo. Aí eles descobriram que um monte de gente falava em língua estranha e não tinha o Espírito Santo. Então o profeta, ele vai nos mostrando, irmãos, que não é você vir a uma igreja, não é você estar aqui, é você tomar uma posição simples de ser um vaso nas mãos do oleiro. Irmãos, quando a Bíblia ela nos coloca, por que a Bíblia compara o cristão com um vaso na mão do oleiro? O barro está ali, irmão, o oleiro faz o que ele quiser naquele vaso. Vocês já viram o oleiro fazer um vaso? Ele deixa aquele vaso redondo, depois ele não quer mais, ele deixa quadrado, depois ele passa a mão, quebra tudo, começa a moldar tudo de novo. Irmãos, olhe, vê se vocês encontram um vídeo de um oleiro fazendo um vaso, você vai ver o que é um cristão nas mãos de Deus. Ele molda você, depois ele quebra, depois ele levanta, ele vai fazendo aquilo que precisa ser feito na nossa vida. Amém. Às vezes nós sentimos como aquele vaso, às vezes parece que nós estamos de pé, todo belo e formoso, de repente Deus vem, quebra tudo, joga a gente no chão, parece que está tudo acabado, e aí ele começa a levantar de novo. Aí quando você levanta novamente, você vê que você levanta mais forte, você levanta mais crente, mais temente a Deus, mais cheio do Espírito Santo, mais pronto para a eternidade. Aleluia. Esta é a maneira de Deus trabalhar conosco. Agora, irmãos, todas essas eras, eles não quiseram ser vasos na mão do oleiro. Porque um vaso, ele não tem vontade própria. Um vaso, ele não tem querer. O que o oleiro quiser fazer com ele, ele faz. Agora, a Bíblia vem e diz que os filhos de Deus, eles são vasos nas mãos do oleiro. Amém. Agora, irmãos, a Bíblia diz que horrível coisa é estar, fora da graça de Deus. É uma coisa horrível. Você vê que o salmista Davi, Deus deu 3 opções para ele. Ele agarrou rapidamente estar nas mãos de Deus. Irmãos, Davi, ele era um homem sábio. Ele era um homem sábio, ele não pensou 2 vezes em estar na mão de Deus. Porque ele falou, eu vou ser punido, mas ali é a graça. Eu vou ser ferido pela espada de Deus, mas ali, em vez de morte, vida ela vai me dar. Amém. Irmãos, a espada de Deus, em vez de morte, vida ela nos dá. Por isso, irmãos, ali
nós nos encontramos também, como Davi, 1 milhão de vezes a nós estarmos na mão de Deus. Amém. Ainda que Ele nos molde, que Ele nos quebre. Davi disse, nem que seja fazer um tapete na casa de Deus, mas eu quero estar ali. Amém. Porque ali há graça, ali há misericórdia. Agora olhe para o mundo. Estar no mundo nas mãos do diabo não há misericórdia. Irmão, quantas milhões de pessoas o diabo mata todos os dias? Em acidentes, e drogas e todas essas coisas. Quantas mães nesse momento chorando por filhos, morrendo com droga, morrendo com bebidas, morrendo em tantas coisas. Ali não há compaixão, não há misericórdia. Agora, quando nós entramos debaixo das mãos desse Deus, nós podemos regozijar-nos, porque aqui há misericórdia, aqui há graça. Aleluia. Ainda que nós entramos aqui e saímos feridos pela espada de Deus, mas nós saímos debaixo das suas mãos. Amém. Então por que é tão difícil viver uma vida cristã? Porque o homem, se ele não entender que a sua posição é de ser um vaso nas mãos do oleiro, não ter opinião, não ter vontade própria, eu não acho mais nada. O que você acha, irmão? Não sei. Vamos ver o que Deus acha. Porque a Bíblia diz que os filhos que agradam a Deus é aquele que vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. É aqueles que vivem de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você sabe por quê, irmãos? Lá fora é morte. E a palavra de Deus é vida. Amém. Então não há como viver fora da palavra de Deus. Agora, hoje, esta noite aqui, Deus está mostrando para nós que nós temos responsabilidade também nesta caminhada, nessa jornada. Amém. Agora, se nós não tomamos o nosso lugar, porque, irmãos, vencer a você, Deus não pode vencer por você. Ele diz assim, eu venci o mundo já foi vencido, você não precisa vencer o mundo. Você pensa que você precisa vencer o diabo? Não, ele já foi derrotado, irmãos. Lá na cruz do Calvário, o diabo foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse não é o nosso inimigo a ser derrotado, não. O nosso inimigo a ser derrotado é nós mesmos. Verdade. Agora, irmãos, ele pegou a parte pior. O diabo, deixa comigo, que esse eu sei o que fazer com ele. Agora você, aí você é com você. Você é com você. Agora, irmãos, por que é tão difícil viver uma vida cristã? Porque as pessoas, elas não querem compreender que ela tem um papel a ser desempenhado nessa história, nessa engrenagem, ela tem algo para fazer. Agora, irmãos, a gente observa que Deus vem e fala as coisas, e as pessoas, elas saem da igreja e continuam fazendo a mesma coisa que Deus falou para ela, que aquilo é morte. Agora, uma pessoa que assim se posiciona diante de Deus, infelizmente Deus não pode fazer nada por ela. Se você não tirar a pedra, Deus não pode trazer à vida o morto que está ali. Agora, irmãos, Deus é tão maravilhoso com a gente, porque Ele nos deixou uma responsabilidade que nós podemos fazer. Deus não deu para nós uma responsabilidade que nós não seríamos capazes de fazer. Não. Ele deixou algo para nós que nós podemos fazer. Agora, como eu não consigo fazer? Chuta essa gaiola para lá, irmãos. Sai fora dela. Você quer ver? Eu tenho tantas coisas aqui, mas não vai dar. O tempo já foi. Você sabe que hoje, irmãos, assim, a gente, antes da gente subir aqui, a gente fica tenso, meu Deus do céu, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E depois que a gente sobe aqui, irmãos, sem demagogia,
depois que a gente sobe aqui, confiando em Deus, se nós tivéssemos tempo, e se essa gaiola nossa aqui, ela já tivesse aniquilada, nós poderíamos passar a noite aqui, porque Deus é uma fonte inesgotável. Amém. Então, quando nós subimos aqui, de corpo, alma e coração, totalmente seguros em Deus, irmãos, Deus vai trazendo aquilo que cada alma necessita. Amém. Agora eu quero finalizar para os irmãos, só não vai dar para mim entrar em tudo aqui, mas eu gostaria de ler o Apocalipse 17, versículo 5 e 6 para os irmãos verem aqui. Para os irmãos ver algo tremendo. Muitos irmãos já conhecem. 17, 5 e 6 para os irmãos ver algo aqui. No Apocalipse. Aqui a Bíblia diz assim, ó, e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Aí João se admirou. Aí Deus vai falando, aí Deus vai descendo, Deus vai mostrar para ele, por que você está se maravilhando com isso daí? Vem cá que eu vou mostrar para você quem que é essa mulher aí. Agora, irmãos, olhe para a história da igreja. Quem que matou milhões de cristãos? Quem que perseguiu o povo de Deus? Quem que tirou a vida deles? Quem que se embriagou com o sangue dos santos? Quem foi? Quem é essa grande, essa meretriz? Quem é essa Babilônia? Quem é essa igreja? Agora você vai descendo aqui e você vai vendo que ela está sentada sobre os montes e tudo mais. Isso daqui é um assunto para uma outra hora para nós continuarmos. Eu só gostaria de mostrar para os irmãos aqui que esta mulher que estava embriagada com o sangue dos santos, ela é a mãe das prostituições e abominações dessa terra. Agora, irmãos, aqui Deus está falando de uma igreja. Todo mundo sabe que é uma igreja isso daqui. Agora ela era uma mãe. Correto? Agora vamos olhar para o natural aqui. Uma mãe tem o quê? Filhos. Amém? Então ela estava falando que essa mulher, essa igreja que se embriagou com o sangue dos santos, ela tinha filhas. Porque ela era uma denominação. E ela tinha filhas. Agora, uma mãe, um humano gera um humano. Um cachorro gera um cachorro. Uma denominação gera outra denominação. Então nós vemos, irmãos, o que é o mundo religioso hoje. Então, é assunto muito extenso, muito longo, mas só rapidamente para nós fecharmos aqui. Qual era o objetivo de Deus quando Deus levantou esse profeta? Era mostrar para eles que aquelas denominações em que eles estavam firmados levariam eles para a grande tribulação. E eles, como crianças na fé, eles não puderam entender isso. Porque, irmãos, quando você encontra uma pessoa de qualquer igreja, você fala, você é um cristão? Ele logo responde, sim. Não, melhor, ele responde, sou assembleano. Você é um cristão? Sou batista. Você é um cristão? Sou católico. Irmão, toda a sua segurança está depositada na sua igreja, na sua denominação. Agora, Deus estava mostrando quem era essa mulher, o que ela gerou e para onde ela iria. Agora, por outro lado também, aqui no livro de Efésios, não vou ler, mas Deus estava falando ali que também Deus estava preparando uma esposa com cuidado, com zelo e esmero, para apresentar ela como uma virgem pura, a saber, o marido a Cristo. Então, o que essa mensagem veio fazer nessa terra? Essa mensagem, ela veio o quê? Falar com esta mulher, a esposa de Cristo. Amém? Amém? Ela não veio falar com meretriz. Agora, irmãos, talvez você nunca parou para pensar por que Deus a chamou de meretriz. Por que Deus chamou ela de meretriz? Porque você vê que
todas essas denominações das 7 eras da igreja, elas se firmaram sobre uma doutrina pagã que Roma injetou na igreja, que é a doutrina da Trindade. Porque, irmãos, nós não cremos no Deus de Abraão. Agora, quantos Deus Abraão cria? Nós não cremos no Deus de Abraão. Olha a história do povo judeu. Por que os cristãos não conseguiram evangelizar os judeus? Porque eles quiseram injetar um Deus trino para eles. E nunca você vai conseguir convencer o judeu a crer num Deus trino. Por quê? Porque eles creem num só Deus. Porque a Bíblia diz que há um só Deus, que é sobre todos, por todos e em todos. Amém. E a Bíblia diz mais ainda ali no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 19, ela diz ainda: até os demônios sabem que há um só Deus. Amém. E disse mais ainda: eles sabem que há um só Deus e estremecem por isso. Verdade. Porque quando Jesus chegava, os demônios estremeciam. Por quê? Irmãos, que demônios iriam estremecer? Os demônios, eles não iriam estremecer para nada que não estivesse acima deles. Agora, irmãos, Roma, ela injetou essa doutrina pagã. Num outro dia nós entraremos nisso com mais profundidade, mas esse espírito, ele vem lá de trás, desde a Babilônia, lá na antiguidade. O espírito da Trindade, ele sempre vem caminhando, e aqui na igreja, quando Roma fez ali aquela união com a igreja, né? Então ele injetou essa doutrina da Trindade dentro da igreja. Você sabe onde está essa doutrina? Os 3 espíritos de Rã em Apocalipse. Agora, por que Deus aponta esses 3 espíritos como espírito de Rã? Porque a Rã, ela olha para trás. E ela está mostrando o quê? O diabo, ele só olha para trás. Nós falamos ali em São Carlos, irmãos, olha só, todas as vezes que vieram qualquer coisa na sua vida mostrando o seu passado, ali está aqueles 3 espíritos de Rã. Satanás, o acusador, mostrando as suas falhas. Agora, o que Jesus faz? Jesus ele aponta para frente. Por quê? Porque para trás o sangue do Cordeiro limpou e lavou os seus pecados e lançou no mar do esquecimento. Então Deus, ele vem mostrando para nós. Agora, irmãos, por que Deus a coloca como meretriz? Uma mulher, o que uma mulher ela tem que fazer para ser uma esposa de um homem? Ela vai ao cartório, casa com ele e leva o seu nome sobre o nome dela. Agora os irmãos veem que todas essas eras da igreja, nenhuma delas quiseram levar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes a pessoa pergunta: por que vocês batizam em nome de Jesus? Porque eu quero ser a esposa de Cristo, não a meretriz. Aleluia. Agora, uma mulher, para ela ser a esposa, ela leva o que? Ela leva o nome do homem. Agora, você olha no natural e joga isso para o espiritual. Deus, quando olhou para essas denominações, por que ele a chamou de meretriz? Porque nenhuma delas quiseram ter o nome do Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. Verdade. Os irmãos sabiam que todas essas igrejas que tem aí, Deus levantou esse profeta lá na era laodiceana, e ele pregou para eles. Eles rejeitaram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. Eles não quiseram. Agora, quando nós vemos em Efésios diz que Deus estava preparando uma esposa virgem, pura, para entregar ao marido, a saber, a Cristo. Então, cada homem que Deus levantou nessa terra, o que ele estava fazendo? Preparando essa esposa para apresentar ela para Cristo. O que veio fazer esse profeta? Preparar essa esposa para apresentar ele para Cristo. Amém. Agora, irmãos, quando nós olhamos ali, né, quando ele injeta esse espírito da Trindade, trino, de 3 deuses, dentro da igreja, então Deus foi restaurando, foi seguindo no último mensageiro. Levanta esse profeta para quê? Para voltar a igreja ao estado original. Qual era o estado original? Por que aquela igreja, irmãos, o diabo, ele pegava aqueles crentes, aquelas mulheres, e levava para a arena para matar?
Eu penso que foi um tempo de maior decepção para Satanás. Porque quando ele matava uma mulher, matava um homem, um moço, um rapaz, aquelas pessoas eles estavam dentro da arena, morrendo e glorificando a Deus. A igreja original, aonde eles tinham o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então nem a morte, nem o inferno podia prevalecer contra eles. Agora, irmãos, conta a história que aquelas pessoas estavam vendo, que estavam assistindo aquelas pessoas morrerem, e elas pulavam de lá de cima e falaram: um Deus que dá regozijo na hora da morte, eu quero esse Deus para mim também. E eles pulavam lá dentro para morrer junto com os cristãos. Aí o diabo olhou e falou: poxa vida, não há o que eu fazer, porque eu estou matando eles, ao invés de acabar com os cristãos, está fazendo mais gente ser cristã. Então o que o diabo fez? Ele pegou, mudou de tática. Através do poder romano, ele uniu com a igreja e formou a primeira denominação, e ali ele injetou a sua doutrina maligna da Trindade dos 3 espíritos de Rã. Agora hoje, irmãos, por que nós somos um povo grato a Deus por Deus ter enviado esse profeta para nós? Porque ele veio com essa luz mostrar para nós que aquilo que eles pensam que é a verdade, não é a verdade. Aquela é a mentira de Satanás. Porque em São João 1, a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, irmãos, quem era Jesus? Era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora você vê que Filipe chega para Jesus e diz assim: Senhor, nós estamos caminhando com o Senhor já há tanto tempo, o Senhor fala do Pai, mas cadê ele? Mostra ele para nós. E aí Jesus olha: Filipe, meu filho, eu estou há tanto tempo caminhando com vocês, vocês não me viram ainda? Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Agora, irmãos, isso não é simples? Vamos agora falar aqui como amigos e irmãos aqui. Não é simples isso de entender? Jesus disse: quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Não é simples entender isso? Ele estava falando o quê? Não tem segredo, Filipe. Eu estava na eternidade, vim a este mundo, nesse corpo, para derramar o meu sangue, para salvar, para redimir o homem que caiu. Sou eu que estou aqui, Filipe. Agora não há algo mais simples do que isso, meus irmãos. Agora por que o mundo religioso não consegue ver isso? Porque, irmãos, quando Deus levanta um homem com uma mensagem, quem receber a mensagem daquele homem, a palavra se abre para ele. E quem rejeitar aquele homem com a sua mensagem, a palavra se fecha para ele. Agora, irmãos, isso que eu estou falando para os irmãos, não tem coisa mais simples do que isso. Mas quando eles rejeitam o homem de Deus, a Bíblia se fecha para eles. Está escrito, mas eles não conseguem ver. Por quê? Eles rejeitou o canal de Deus. Rejeitou o canal que Deus tinha para mostrar para eles. E aí, eles estão caminhando na escuridão. A Bíblia em Apocalipse diz assim, Jesus disse assim: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Agora, irmãos, a última era, a era de Laodiceia, Jesus disse: eu estou pelo lado de fora. Agora, irmãos, esse povo denominacional, eles estão caminhando, não que nós discriminamos ninguém, porque lá dentro, agora aqui entra a misericórdia de Deus. Deus é tão misericordioso que mesmo assim, mesmo eles se firmando nas suas denominações, Deus ainda tem um plano de provido para eles. Amém. Deus ainda vai dar uma chance para eles morrer lá na grande tribulação, derramar o seu sangue e ainda ter uma oportunidade de ser salvos. Vai estar ao lado de Cristo com uma esposa? Não. Vai estar no milênio? Não. Vai ter que esperar uns 1000 anos para fazerem parte da segunda ressurreição. Mas ainda assim, Deus dará uma oportunidade para eles. Amém. Agora, irmãos, por que eles estão caminhando na escuridão e não podem ver que estão caminhando na escuridão? Porque eles pegaram Jesus Cristo e colocou para o lado de fora. Irmãos, olha no natural. Quem bate na porta é porque está do lado de fora. Se você está do lado de dentro, você não precisa bater na porta. Agora, por que Jesus está batendo ali naquela última era laodiceana? Ele está batendo, querendo entrar, e eles não abriram, não deixaram ele entrar. Agora, irmão, nós vamos dar um mergulho aqui, muito pesado. Mas se eles
estão ali dentro daquela era laodiceana e Jesus está para o lado de fora, então quem que eles estão adorando? Eles estão adorando algo. Agora a Bíblia diz, lá na frente eles vão ver quem que eles estão adorando. A besta, quando ela exercer o seu poder pleno, quando ela der as suas caras, mostrar as suas garras, eles vão ver que eles estavam caminhando todo esse tempo adorando a Satanás, pensando que estava adorando a Jesus Cristo. Está escrito aqui na Bíblia. Está escrito aqui na Bíblia. Eles vão chegar a um ponto que eles vão descobrir que tudo aquilo que eles estavam fazendo, estavam pensando que estavam fazendo para Jesus, Jesus estava para o lado de fora e eles não conseguiram ver isso. Amém? Então nós somos esse povo e somos agraciados por Deus de ver a luz desta palavra. Agora, irmãos, isso não tem preço. O que é isso? É seu carro? A sua casa? Não. Isso é aquilo que está lá dentro de você. Amém. Que o diabo não sabe, mas está ali. E você sabe que está ali. Amém? Então, irmãos, Deus abençoe os irmãos. Eu só gostaria de deixar isso daqui para os irmãos antes de nós encerrarmos aqui. Para que não fique nenhuma dúvida no coração de vocês. Nós temos responsabilidades também com Deus. Então os irmãos veem onde está o livre-arbítrio? As nossas escolhas aqui na terra, onde Deus falou para nós aqui, cada escolha errada que nós fazemos, nós temos um preço a pagar. Perdemos a nossa eleição? Não, mas temos um preço a pagar. Por isso que um cristão, ele não dá um passo sem antes ele ter a certeza de que Deus está aprovando aquilo que ele está fazendo. Amém? Então Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira estaremos aqui orando, intercedendo, e sábado que vem será a nossa Santa Ceia. Nós estaremos aqui lembrando aquele dia no Calvário. Amém? Eu gostaria de chamar o irmão Lucas para fazer uma oração e encerrar o culto. Deus abençoe os irmãos. Ficar de pé para fazer oração. Eu costumo dizer a verdade dói, só que ela que liberta e ela que nos dá a oportunidade de receber o batismo do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por este culto, o qual o Senhor nos concedeu, que a palavra veio diretamente a nossos corações, nos ajudando a cada dia de nossa vida, onde quer que estamos, em nossa casa, em nosso trabalho, andando pelas ruas, Pai. Quando vem os momentos difíceis, podemos lembrar desses momentos a qual o Senhor tem nos aconselhado, como um pai aconselha teu filho, que é o melhor para ele. Quanto mais o Senhor que é o melhor para nós, Pai. Pedimos ao Senhor que nos leve em segurança para os nossos lares, nos livrando de todo mal, nos dando uma semana abençoada em Sua presença. A cada segundo, Pai, que o diabo ele não possa vir penetrar em nossa mente, em nossa vida, em nossa família, em nossa casa, em nosso trabalho, Pai. Que a cada segundo da nossa vida podemos estar em companheirismo com o Senhor e com Tua palavra em nossos corações, Pai. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.